é que a gente vá do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. Tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 17 até o versículo 5 do capítulo 3. Mas eu sempre gosto aqui de contextualizar para que os irmãos possam entender o que é que está acontecendo, né? Tanto que nós temos visto até aqui, né? Desde o primeiro versículo do capítulo 1, versículo 1 de Tessalonicenses, até então. Tá bom? Então Paulo está mandando essa carta para essa igreja, manda essa carta para esses irmãos que são novos na fé. Eles eram novos na fé e eles foram ali afastados de seu pastor. O pastor deles, no caso Paulo, teve que sair da cidade. Ele foi expulso praticamente da cidade e então aquela igreja fica sem pastor. Aquela igreja fica vulnerável. Aquela igreja então começa a passar por problemas. Aquela igreja começa a passar por dificuldades. E Paulo, já em outro local, impedido de ter esse contato pessoalmente com ele, ele se preocupa, ele fica tenso. Como é que será que estão esses irmãos? Como é que deve estar essa igreja? E ele, com esse coração pastoral, envia então Timóteo, para que Timóteo pudesse ir até aquela igreja, até aquela cidade, até aquela igreja, até aqueles irmãos, para que pudesse ver a situação daqueles irmãos e pudessem dar um retorno para Paulo, para que o coração de Paulo pudesse então estar ali calmo quanto a essas preocupações. Mas eu quero que você pare e pense em quantas vezes, por exemplo, você já pensou, você já desejou estar ao lado de alguém em um momento difícil, mas você foi impedido por alguma circunstância. Um amigo seu, um familiar seu, ele estava passando por um momento de dificuldade e a distância o impediu de você estar presente, de você estar junto naquele momento. Ou então as responsabilidades, você tinha muitas responsabilidades, muitos afazeres, e você não podia dedicar ali, você não pôde dedicar aquele tempo para estar com aquelas pessoas. Ou então um problema inesperado, simplesmente apareceu uma emergência e você não pôde estar presente. Eu creio que todos nós já passamos por isso de alguma maneira. Todos nós já fomos impedidos de ajudar alguém que nós gostávamos muito por algum desses fatores. Nós somos impedidos de estar presentes. E nos dias de Paulo, era isso que estava acontecendo. Os tessalonicenses estavam enfrentando perseguições e provações. E ele, como um pastor, desejava profundamente estar ao lado deles. Mas acontece que Paulo estava distante. Paulo estava impossibilitado de estar com eles. Paulo estava impossibilitado de ajudá-los presencialmente. Imagine essa situação. Imagine um pastor que se vê separado de sua igreja em um momento de crise. Imagine um momento onde a igreja está passando por dificuldades, passando por provações, passando por circunstâncias difíceis e não há ali a sua figura pastoral, por exemplo. Esse sentimento de frustração, esse sentimento de preocupação é o que nós já vivemos, é o que nós passamos. Porque no mundo atual, muitos passam por tribulações e muitos aí sofrem sozinhos. E é por isso que nós precisamos entender o texto de hoje. É por isso que o texto de hoje, do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5, vai nos mostrar essa importância de a nossa fé ser uma fé que suporta, ser uma fé que persevera, ser uma fé que dá o encorajamento para os irmãos, mesmo nos tempos de adversidade. Mesmo em tempos onde você está impossibilitado de estar presente fisicamente. Amados, esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Uma fé que cresce, uma fé que se fortalece em comunhão e que não abandona o próximo nas horas difíceis. É uma fé que permanece. É uma fé que se sustenta. E é por isso que o tema da mensagem de hoje, como eu compartilhei nos grupos, é a fé que permanece nas provações. É isso que Paulo vai mostrar para esses irmãos.
Uma vida agradável a Deus é uma vida com uma fé que permanece nos momentos difíceis. A vida que é agradável a Deus é marcada por essa fé que persevera nas provações. E é por isso que eu quero convidar você para ficar de pé, para nós lermos os versículos, a partir do versículo 17 até o capítulo 3, verso 5. Diz assim a santa palavra de Deus: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um tempo, por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e gozo. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus amado, Pai bondoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça e a tua bondade. Obrigado porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos concede, ó Deus, esse tempo para que nós possamos meditar na tua santa e preciosa palavra. Deus, tira do nosso meio tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção, tudo aquilo que tenta tirar a atenção de cada um desses irmãos da tua palavra. Que todos nós tenhamos as nossas mentes cativas para ouvir a tua voz. Que o Senhor fale a cada um aqui, ó Deus, através da tua santa e preciosa palavra. Que seja de fato, ó Deus, o Senhor falando com cada um que aqui está. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Bom, como eu já disse aqui acerca desse tema, esse texto ele é muito pertinente. Esse texto ele é muito útil para a nossa época. Embora ele tenha sido escrito aí há quase 2000 anos atrás, esse texto continua sendo atual. Porque em uma época de individualismo e distanciamento, Deus chama aí o cristão para ser um apoio constante na vida dos seus irmãos em Cristo. Deus está chamando aqui, porque Paulo vai falar dessa separação que ele tinha dos Tessalonicenses, mas vai falar acerca do seu desejo ardente de vê-los novamente. Paulo queria, Paulo desejava, Paulo ansiava aqui em estar junto com essa igreja jovem. Eles estavam passando por lutas, estavam passando por adversidades, e Paulo, ao invés de manter o seu distanciamento, Paulo rompe isso e diz, não, eu quero estar presente, eu quero romper o isolamento, eu quero romper o individualismo, e eu preciso estar presente. Vocês precisam ser consolados através da comunhão. E é justamente aqui que Paulo vai expressar o seu coração pastoral e o seu zelo ao fortalecer a fé dos Tessalonicenses. Paulo vai justamente mostrar isso. Paulo vai mostrar esse afeto pastoral que a ovelha, o membro, o cristão precisa estar junto, precisa de encorajamento, precisa de amparo. E Paulo vai fazer isso nesses versículos, começando aí no final do capítulo 2, os versículos 17 a 20 que nós lemos. Ele vai manifestar aí o desejo dele em ver os Tessalonicenses. Ele vai dizer que a fé, essa fé que permanece nas provações, ela tem uma característica. Essa vida, a vida que é agradável a Deus, ela tem uma característica.
A fé que sofre com a ausência. É isso que ele vai falar nesses 4 versículos que nós lemos aqui, do 17 ao 20. Paulo começa expressando seu amor pelos Tessalonicenses e o quanto deseja estar com eles. Paulo vai descrever de maneira muito forte essa ausência. Ele vai dizer, olha, nós fomos privados. Essa separação foi uma privação. Essa separação é uma separação dolorosa. Essa separação foi uma separação que realmente magoou Paulo, que mexeu com Paulo, mexeu com os sentimentos dele. E Paulo vai dizer, começar nesse versículo, justamente mostrar isso. Paulo foi impedido de vê-los pessoalmente devido a um obstáculo de Satanás. Deixando claro para a gente que, embora haja uma oposição espiritual, o seu coração continua firme e continua conectado a eles. Olha, Satanás nos impediu, mas o meu desejo permanece firme. Paulo está aqui carregado de emoções. Ao lamentar estar distante, Paulo está sofrendo por estar distante. Paulo está expressando que o desejo de seu coração era estar ao lado deles, acompanhando-os nesses momentos difíceis. Você pode ver aí no versículo 18 o uso de por isso. Ele começa o versículo 18 dizendo justamente por isso. E esse uso no versículo 18 enfatiza o propósito de Paulo, intensificando os seus desejos de estar com ele. Ele vai dizer, por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Nós desejávamos muito ir ter convosco. O que nós mais desejamos era estar presente. Mas eu fui impedido. Ele está expressando todo o seu carinho, toda a sua emoção. Mas ele está dizendo, a minha fé é uma fé que está sofrendo com essa ausência. Eu estou privado de vocês e eu estou sofrendo com isso. E amados, não se enganem. O amor e o desejo de Paulo por essa igreja, pela igreja que ele está escrevendo, vão refletir aí o próprio coração de Deus, que sofre com a ausência deles, mas está presente e sente um desejo profundo de comunhão com o seu povo. Lembre-se de Cristo, que vai ter que deixar os seus discípulos, vai ter que voltar ao Pai, e ele se vê ali angustiado por essa partida, ele não quer deixar os seus discípulos, mas ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu não vou estar presente fisicamente, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou vos deixar aí o Consolador. É como se Paulo estivesse expressando esse coração pastoral do próprio Cristo, que se preocupa e diz e demonstra que a ausência é dolorida, a ausência dói. É como quando um pastor de uma igreja, como eu disse, de novos convertidos, é impedido de continuar na igreja por causa de algumas restrições. Imagina, eu estou aqui há 1 ano e meio. Se levanta uma oposição no Brasil e o pastor da igreja é preso. Eu sou preso, no caso. E eu preocupado com os meus irmãos. Rapaz, será que os irmãos, como é que eles estão? Será que eles estão sendo perseguidos? Será que eles estão sofrendo? Será que eles estão se reunindo para orar? O que é que está acontecendo? Expressando esse coração pastoral. E isso reflete o sentimento de Paulo. Ele estava preocupado dessa forma. Ele estava expressando toda essa ausência, os seus sentimentos a partir dessa dor da separação. E isso reflete também a importância da unidade e da presença pastoral. Paulo entendia que a sua presença era necessária. E é por isso, meu irmão, que você precisa cultivar a fé que deseja a comunhão. Era isso que Paulo estava expressando para eles. Vocês estão passando por lutas. E o desejo do meu coração é estar presente com vocês. Eu sofro porque eu estou ausente. Deus está nos chamando justamente para que nós cultivemos essa fé que deseja a comunhão, que busca estar perto, que encoraja os irmãos, especialmente
os que passam aí por dificuldades. Amados, nós passamos por um tempo de isolamento. Nós passamos por um tempo de distanciamento. Nós estamos vivendo momentos onde no mundo virtual as pessoas são cheias de amigos, mas no mundo real elas não têm amigos. É como se o coronavírus não tivesse acabado ainda e as pessoas continuassem cativas em seu isolamento social. Mas nessa época de isolamento, em tempos de distanciamento, Deus está nos despertando, Deus está nos chamando para que nós possamos usar todos os meios possíveis que estão à nossa disposição, para que nós possamos nos fortalecer uns aos outros. Foi o que Paulo fez, meus irmãos. Qual era a maior tecnologia que Paulo tinha à sua disposição na época? A carta. Esse era o WhatsApp da época. Hoje em dia a gente manda uma mensagem no WhatsApp. Na época de Paulo era a carta. E ele utilizou do meio de comunicação que lhe era possível ali para que ele pudesse dizer, olha, eu estou sofrendo com a ausência de vocês. Mas eu estou aqui, eu entendo a necessidade de estar junto. Eu quero mandar essa carta para que vocês sejam encorajados. Mesmo sem estar presente fisicamente. Deus quer te ensinar, meu irmão, que a verdadeira alegria e a verdadeira glória de um servo de Deus está em sentir a falta de estar com o povo de Deus. Era o que Paulo estava sentindo. Olha, eu estou sentindo falta de vocês. Eu não estou em comunhão com a minha igreja local. Eu não estou em comunhão com vocês. E a minha maior glória e a minha maior alegria é estar presente, é estar em comunhão, é estar ao lado. Deus quer nos despertar para isso. Deus quer, através de sua palavra, despertar em mim e a você o quão essencial é a comunhão da igreja local. Por isso, cultive relacionamentos que suportam a distância. Cultivem esse tipo de relacionamento. Porque a ausência física pode ser dolorosa para a fé da igreja, mas ela não diminui o amor e nem o desejo de encorajamento. Você pode ter muitos problemas durante a semana e não poder estar presente aqui fisicamente, mas você tem outros meios de estar presente. Eu sempre sinto falta das pessoas quando faltam. Eu vou para casa no domingo à noite, fulano não foi hoje. O que aconteceu com ele? Será que está passando por algum problema? Será que ele está passando por alguma luta? E geralmente eu mando uma mensagem. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Estou orando por você. Esse é o tipo de fé que Deus quer implantar não só no meu coração, mas no coração de todos vocês. Isso não deveria ser só comigo. Deve ser com você também. Sentir falta. Sofrer com a ausência dos irmãos. A tecnologia de hoje ajuda isso. Ajuda a manter o contato com os irmãos. Ajuda a manter o contato aí com os pastores. Por isso você pode identificar hoje alguns irmãos que faltaram aqui, que não vieram ao culto, que estão passando por problemas, que estão passando por dificuldades, que estão distantes, que estão ausentes, e você pode enviar uma mensagem para ele. Você pode fazer uma ligação. Você pode fazer a mesma coisa que eu faço e dizer, olha, eu senti a sua falta. E se tem algo que as pessoas gostam de ouvir, é que elas fazem falta. Se você não está presente, as pessoas dizem, eu lembrei de ti. Eu senti. As pessoas gostam disso. E Deus nos chama justamente para isso. Você pode identificar as pessoas aqui na nossa igreja. Porque, meus irmãos, o desejo de estar junto é uma característica do amor cristão e da fé genuína que vê o valor do corpo de Cristo reunidos. A fé genuína tem essa característica. O desejo de estar juntos. O desejo de estar em comunhão. O desejo de estar envolvido. Essa é uma grande característica de uma fé genuína. Porque quando você está ausente, quando você não está desfrutando da comunhão da igreja, é muito fácil você desanimar. É muito fácil você
perder o desejo de congregar. É muito fácil você parar na caminhada da fé. Por quê? Porque você não está desfrutando da comunhão da igreja. E é por isso que é essencial você cultivar e valorizar a sua presença na igreja. As pessoas sentem sua falta. Eu sinto sua falta. A sua presença deve ser cultivada, a sua presença deve ser justamente valorizada por você. Ah, não vou para a igreja hoje não. Porque vai passar um filme, porque vai ter um jogo aí importante, porque tem uma série que eu vou assistir. E qualquer coisa você coloca superior à sua presença na igreja. Sendo que a fé genuína sofre pela ausência. A fé genuína sofre por não estar presente. Por isso, meus irmãos, muitas barreiras espirituais vão dificultar a sua presença. O desânimo, a doença, os imprevistos, muitas barreiras ali vão acontecer para que você não esteja presente na igreja. Mas é importante que você seja vigilante e saiba que tais barreiras não devem abalar a sua presença. Isso está sendo Satanás que está me impedindo de desfrutar da presença dos meus irmãos? Foi o que Paulo fez. Olha, eu quis estar com vocês, mas Satanás me impediu. E muitas das vezes o que acontece é que Satanás vai nos impedindo, Satanás vai colocando as barreiras para que a gente não esteja presente, para que a gente não seja constante, para que a gente não desfrute da comunhão com todos, colocando barreiras psicológicas, dizendo, não, isso é besteira, isso é abobrinha, o pastor está dizendo isso, mas isso não é importante não. Para que justamente a presença do povo de Deus na igreja local seja negligenciada. Para que a fé não sofra com a sua ausência. Tudo isso, meu irmão, visa ajudar você a entender a importância de uma fé que persiste na comunhão. Nós oramos por isso toda quarta-feira. Pela comunhão dos irmãos. Que os irmãos entendam a necessidade da comunhão. Porque se você me perguntar, eu vou dizer, todo amor real, todo amor verdadeiro é corpóreo, é presencial. Ninguém ama virtualmente. Certo? Ninguém ama. Se você ama Cristo, você ama estar presente na noiva de Cristo. Com a noiva de Cristo. Se você ama Cristo, você ama estar presencialmente no corpo de Cristo. E esse amor, ele é corpóreo. Por isso é que você precisa desejar estar presente. É por isso que Paulo vai dizer para esses irmãos, ele está sofrendo por causa disso, porque ele não está presente. Ele está sofrendo com essa ausência. O desejo do meu coração é estar com vocês. Mas só que Paulo vai também continuar o seu argumento, dizendo, continuando a falar acerca dessa fé, essa fé que permanece nas provações. Ele diz que a fé não apenas sente a ausência, sofre pela ausência. A fé também, ela conforta os irmãos. A fé, ela sofre, a fé, ela padece, ela lamenta por não estar presente, ela sofre por não poder estar presente, mas ela também conforta. É o que Paulo vai falar no capítulo 3, nos 4 primeiros versículos. Os 4 primeiros versículos é Paulo justamente lembrando a esses irmãos. E a conjunção aí, começa o capítulo 3 de novo, né, com por isso. E essa aí é uma conjunção que nós chamamos no português, né? Essa conjunção, por isso, que abre o verso 1, marca a consequência da sua separação. O que é que a separação causou em Paulo? O que é que esse sofrimento por não estar presente levou Paulo a fazer? Ele fez o quê a partir da dor da ausência? Olha, eu sofro e eu quero confortar os irmãos. E aí vem nos mostrar os 4 primeiros versículos que, impedido de estar com os Tessalonicenses, Paulo envia Timóteo para encorajar e fortalecer a fé deles. Essa foi a solução dele. Foi a consequência. Eu sinto a dor da ausência. Eu sinto por não estar presente. Mas isso me levou a enviar Timóteo. Paulo envia Timóteo
e quer lembrar a eles de que as tribulações são esperadas. Paulo quer confortar esses irmãos dizendo, olha, vocês estão sofrendo tribulações, não se apavorem. Não se apavorem. Paulo já diz isso. Paulo já tinha predito isso para vocês. Então se acalmem. Tudo está caminhando dentro da normalidade. Porque Paulo tem uma preocupação. Sua preocupação é que Satanás pudesse ir abalar a fé deles. E Timóteo, porque ele queria, justamente, ele não queria, no caso, que a fé desses irmãos fosse abalada a tal maneira, fosse abalada de tal modo que eles desistissem na caminhada cristã. Que esses irmãos desistissem na caminhada da fé. E Paulo reforça a sua ação intencional de enviar Timóteo. Obrigado. Enquanto resolve. Bom, oi? Pronto, depois está? Tá lá? Pronto. Paulo quer justamente mostrar isso. Paulo vai enviar Timóteo como essa expressão de cuidado. E Paulo reforça a sua ação intencional de enviar Timóteo justamente como essa expressão de cuidado. Paulo sabia das adversidades que eles estavam enfrentando. Paulo sabia das dificuldades, que elas eram inevitáveis. E o que é que ele faz? Eu vou enviar Timóteo. Eu vou enviar Timóteo para que Timóteo então vá até eles e exortem, animem, encorajem para que esses irmãos continuem firmes na fé. Porque a fé genuína é uma fé que conforta os irmãos. Uma vida agradável a Deus é uma vida que conforta os outros. Timóteo aí, como ministro do Evangelho, foi enviado para confortar e exortar. E cada um desses verbos aqui é importante. Confortar é justamente pôr a salvo. Confortar é deixar firme. Então essa foi a missão de Timóteo. Confortar, deixar firme. Que eles não titubeassem da fé, que eles não desanimassem da fé. E também exortar. Exortar justamente era fortalecer aqueles que já estavam desanimados, aqueles que já estavam ali desestimulados, que eles fossem encorajados, que eles fossem fortalecidos. Então Timóteo é enviado justamente com esse propósito, confortar e exortar. E Paulo esperava que Timóteo fosse para a igreja um instrumento de encorajamento e fortalecimento da fé daquelas pessoas. Esse era o propósito de Paulo a enviar Timóteo. Paulo não queria que aqueles irmãos fossem enganados. Paulo não queria que aqueles irmãos fossem ali iludidos. E amados, isso não é só com Paulo, como eu já bem disse, a Bíblia como um todo mostra que o povo de Deus frequentemente busca confortar o próximo. Se você for olhar a Bíblia como um todo, nós temos vários exemplos de que esse sempre foi o propósito de Deus com o seu povo, que eles se confortem uns aos outros, que eles se encorajem mutuamente, que eles se consolem mutuamente, que eles repreendam-se mutuamente. Sempre tem essa ligação. Sempre o povo de Deus tem que agir em prol do próximo primeiro. Porque, afinal de contas, quem é o nosso maior exemplo? Cristo Jesus. Cristo é o nosso maior exemplo. E nele nós temos esse maior exemplo de como é agir em prol do irmão. Ele abriu mão da sua posição de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz.
não em prol de si mesmo, mas em prol de nós. Ele agiu em prol dos outros. E era o que Paulo estava fazendo. O jovem Timóteo reflete aqui esse modelo bíblico de pastores cuidando do rebanho. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele não podia pastorear todo mundo. O que é que ele faz? Eu vou instruir 12. Eu vou instruir os discípulos, e os discípulos vão instruir outros, que vão instruir os outros, e assim o reino de Deus vai crescer. Por quê? Porque há essa necessidade de confortação mútua. De as pessoas que hajam esse ambiente de conforto. E é por isso que eu coloco aí, ficar sozinho e enviar Timóteo significa sofrer o dano para ver o bem dos irmãos. Foi o que Paulo fez. Olha, a gente preferiu ficar só e enviar Timóteo. As necessidades eram muitas para Paulo. Ele tinha muita coisa para fazer. E ele precisava de obreiros. Ele precisava de pessoas para continuar a obra. Mas a comunhão e o cuidado com os irmãos era algo importantíssimo. É algo importantíssimo. E o que é que Paulo faz? A gente vai ficar só. E vamos enviar Timóteo. Para que Timóteo conforte a igreja. Paulo decide ficar só, meus irmãos, para que os irmãos fossem cuidados. E se a igreja não fosse importante, Paulo não faria isso. Se a igreja local é opcional, Paulo não faria isso. Se a igreja local é apenas uma reunião dominical, se a igreja local é algo optativo, não quero. Eu quero só ir mesmo, não quero ter essa ligação. Eu não quero ter um relacionamento profundo. Eu não quero me vincular. Eu não quero que as pessoas se metam na minha vida. Eu não quero que o pastor se meta na minha vida. Eu não quero dar satisfação para ninguém. Se a igreja fosse isso, primeiro, Cristo não tinha fundado a igreja e Paulo não tinha enviado Timóteo para isso. Mas ele preferiu ficar só. Para que Timóteo pudesse exortar os irmãos. Para que Timóteo pudesse exortar a igreja. E é isso que Deus pretende fazer com todos os cristãos. Se você é cristão, esse é o propósito de Deus. Utilizar a sua vida para que você possa encorajar e fortalecer os outros. Porque, meu irmão, você precisa de irmãos que te lembrem das promessas de Deus. E de irmãos que te incentivem a você resistir na caminhada cristã, não desistir da fé. Então você precisa buscar esse apoio, você precisa oferecer esse apoio. Porque Cristo não é algo pontual. Cristo não é apenas na sua decisão por Cristo. Cristo é algo constante. Cristo é algo diário. Confortar uns aos outros. Por isso, meu irmão, que ao enfrentar dificuldades, você pode procurar o apoio na igreja local. Você deve procurar apoio na igreja local. Você deve procurar apoio nos seus irmãos. Lembrando que a verdadeira fé se expressa em comunhão e encorajamento. Esse deve ser o ambiente da igreja local. Existe o ideal e o real. Infelizmente, a realidade não é assim. Infelizmente, a realidade é que não são muitos os irmãos que se colocam à disposição para confortar os outros. São muitos os irmãos que não se colocam como uma bênção na vida dos outros. Que estão aqui, mas sou eu comigo mesmo. Se eu precisar de ajuda, eu procuro o pastor. Mas se outra pessoa está precisando de ajuda, não, o pastor cuida disso. Mas a igreja local, os irmãos, todos nós, o nosso ambiente aqui, a nossa igreja, deve ser um local de amparo. A nossa igreja deve ser um local de cuidado. Porque foi o que Paulo fez com esses irmãos. A igreja é um local de cuidado, de amparo, de exortação, de conforto,
de ânimo, e é por isso que ele sofre e envia Timóteo, para que Timóteo pudesse criar esse ambiente na igreja, para que Timóteo pudesse levar esse ambiente para a igreja, e esses irmãos pudessem se sentir confortados com isso. E Paulo vai encerrar o seu argumento, essa fé que permanece nas provações, no versículo 5, nos dizendo que essa fé que permanece nas provações é uma fé confirmada pela comunhão. Essa fé que permanece é uma fé confirmada pela comunhão. Paulo revela o motivo de sua angústia e a razão pelo qual enviou Timóteo aos Tessalonicenses. Eu quero obter informações sobre a condição da fé de vocês. Se vocês estão em comunhão, se vocês estão se fortalecendo, se vocês estão juntos, porque eu não quero que o tentador usurpe a fé de vocês. Paulo teme que diante das provações o tentador possa ter influenciado os crentes a ponto de seu trabalho entre eles ter sido inútil ou então em vão. Paulo quer que a fé desses irmãos seja confirmada por eles permanecerem juntos. Eu quero saber se Satanás entrou na mente de vocês e implantou essa ideia de que não precisa estar junto não, que não precisa estar congregando. Eu quero ver se Satanás entrou na mente de vocês e desanimou vocês a congregarem regularmente. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Paulo ensina que a fé genuína requer acompanhamento, requer reforço constante, especialmente em tempos de provação. A comunhão é o que vai dar o testemunho, é o que vai testificar se a fé de vocês permanece genuínas. Se vocês não tiverem o apoio, se vocês não tiverem o encorajamento, se vocês não tiverem o amparo constante, vocês vão ceder às tentações. Vocês vão sucumbir nas provações. Vocês precisam da comunhão, vocês precisam estar juntos. Porque para Paulo a fé não é algo que se cultiva uma vez apenas e permanece estável por si mesma. A fé deve ser nutrida. A fé deve ser cuidada. A fé deve ser defendida das influências negativas e também das tentações do inimigo. Por isso é que Paulo vai dar essa importância, não só Paulo, a Bíblia como um todo, vai dar a importância do envolvimento na igreja local, da responsabilidade pastoral, que os irmãos devem estar em comunhão, que Paulo não queria deixar os seus filhos espirituais sozinhos, longe da comunhão. Ele envia Timóteo para que ele está distante, mas Timóteo pudesse testificar através da comunhão. Amados, pare por um momento e pense se isso não é o agir de Deus, não é o agir padrão de Deus. Ao longo da Bíblia, Deus envia profetas, líderes e finalmente o seu próprio filho para assegurar que a fé do seu povo se mantivesse firme. Esse foi sempre o agir de Deus. Deus sempre enviou pessoas para que a comunhão, para que a fé desses irmãos, dessas pessoas fossem testificadas, confirmadas pela comunhão. Foi por isso que Jesus pôde orar na sua oração sacerdotal, em João 17, para que o Pai não retirasse os seus do mundo, mas que os livrasse do mal. Livra-os, ó Deus, protege-os, guarda-os, ampara. E essa intercessão de Jesus por nós reflete a mesma preocupação de Paulo, que as provações e tentações não destruam aí a fé dos crentes. Que as lutas e as adversidades não lhe leve a desestimular, que não lhe desestimule a congregar, a ter desfrutado da comunhão da igreja. Porque Deus, Jesus Cristo, o bom pastor, ele não nos deixa órfãos. Cristo, o bom pastor, ele envia o Espírito Santo para ser o nosso consolador, para ser o nosso ajudador.
A Bíblia vai dizer justamente que Deus envia o Espírito Santo para ser esse nosso conforto, para que a gente não sucumba, para que a gente não caia no dia mal, nas provações. E é por isso, meu irmão, que a partir disso, o que eu tenho para dizer para você que está aqui essa noite, o que Deus tem a dizer para você aqui nessa noite, busque apoio espiritual, busque acompanhamento. Assim como Paulo enviou Timóteo para fortalecer a fé dos Tessalonicenses, você deve buscar apoio espiritual em sua igreja local. Deus lhe deu um discipulador. Deus lhe deu os irmãos, o seu amigo, irmão, o seu amigo cristão. Deus lhe deu o seu pastor. Deus lhe deu aqui muitas ferramentas para que você busque apoio espiritual. Para que você tenha a sua fé confirmada através da comunhão. Em momentos de provação, é essencial você ter alguém para compartilhar as suas dificuldades. É essencial você ter alguém para orar junto. É o que geralmente eu digo para as pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade e vêm me procurar. Dizem, meu irmão, eu posso não lhe dar nenhum conselho. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você, eu vou estar do seu lado, vou orar. Quando eu estiver em casa, eu vou orar por você. Pode ser uma situação, porque eu não sou o homem mais sábio do mundo. Certo? Saibam disso. Não pensem que eu sou o homem mais sábio do mundo, não. Então pode haver momentos que eu não saiba o que eu vou falar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu vou orar com você. Eu vou estar ao seu lado. Para que você possa se sentir amparado espiritualmente. Porque é nesses momentos de luta, são nesses momentos de provações, é que nós precisamos dessas pessoas que oram conosco, dessas pessoas que nos amparam. E você deve se manter alerta contra essas tentações de eu consigo passar por tudo sozinho. Eu suporto. Eu não preciso de amparo. Eu não preciso de ninguém. Eu sou suficiente, eu consigo, eu tenho minhas próprias habilidades. Lembre-se da realidade da tentação, especialmente dos momentos de fraqueza. Você deve estar preparado para que você possa identificar as tentações. Para que você possa identificar se alguma coisa pode ou não abalar a sua fé. E se alguma coisa correr o risco de abalar a sua fé, busque apoio espiritual. Busque pessoas, busque amparo através da comunhão. Que você tenha aí um encorajamento na igreja local. Porque ter um encorajamento na igreja local é justamente a arma como o tentador. Foi isso que Paulo quis mostrar para esses irmãos. Timóteo vai aí. Timóteo vai aí. Timóteo vai chegar aí. E Timóteo vai ampará-los. Timóteo vai lhes dar aqui as armas para que você possa resistir contra o tentador. Para que você possa resistir no dia mau. É por isso que eu digo que uma fé resiliente, uma fé que permanece, uma fé firme, é muito importante. Mas ela precisa de cuidado. Não importa quantos anos você tenha de crente. Não importa quantos anos você já é cristão. Não importa o tanto de livros que você já leu. Não importa o quanto você já experimentou na sua vida antes de Cristo ou sua vida depois de Cristo. Mesmo a fé mais resistente precisa de amparo. Precisa de cuidado. E Deus nos dá essa oportunidade através da comunhão na igreja local. Paulo quer transmitir essa mensagem para esses irmãos e Deus quer transmitir essa mensagem para as nossas vidas. Uma fé que permanece nas provações é uma fé que é confirmada pela comunhão. Amados, esse cuidado reflete o coração de Deus, que nunca abandona os seus filhos em suas dificuldades. Uma fé que permanece, uma fé que persevera, reflete o coração do Pai. Lembre-se,
O povo de Israel estava no Egito. E o que é que Deus fez? Vai enviar as pragas, mas eu vou proteger o meu povo das pragas. Eu vou cuidar do meu povo. Eles então vão para o deserto. Vão agora atravessar. Passarão 40 anos no deserto. 40 anos. Mas eu vou dar provisão para o meu povo. Dia e noite. De dia, uma coluna de nuvens. De noite, uma coluna de fogo. Todos os dias vai chover pão do céu. O meu servo vai estar batendo na rocha. E a água vai sair da rocha. Todos os dias eu vou cuidar do meu povo. Mesmo nos desertos. Quando o povo estava perdido, quando estava vendido, entregue em seus próprios pecados. O que é que Deus fazia? Eu vou enviar os profetas. Para que os profetas encorajem o meu povo, alertem o meu povo. Para que eles possam se arrepender dos seus maus caminhos. Uma fé que permanece é uma fé que reflete o coração de Deus. E em Cristo, meu irmão, esse cuidado é mais evidente. Porque Ele nunca deixa os seus discípulos sozinhos. Isso é maravilhoso. Sabermos que nunca estaremos só. Cristo nos dá esse cuidado extraordinário. Porque se lembre, o que é que o homem é? Pecador. O homem não consegue se salvar por si mesmo. E o que é que Cristo faz? Sendo Deus, se faz homem. Para que ele possa então sofrer as dores desse homem pecador. Para que ele então possa ser justo e justificador de todo aquele que crê. Então ele cumpre o seu ministério, cumpre tudo aquilo que ele deveria fazer, paga tudo aquilo que o homem devia, para que pudesse justamente cuidar do homem, não deixar o homem perdido em seus pecados. E ele diz para os seus eleitos: se arrependa e creia. Você nunca estará só, se você se arrepender e crer. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que você confessar a Cristo, o Espírito Santo habitará em seu coração. O Espírito Santo vem fazer morar em seu coração. E ele nunca o deixará. E quando estivermos com Deus, por toda a eternidade, a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse que eis o tabernáculo de Deus que está com os homens. Estaremos eternamente com o Senhor. Então Cristo faz essa promessa. Cristo cuida de maneira extraordinária. E é por isso que ele disse para os seus discípulos: não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Com arrependimento e fé, você nunca estará órfão. E é por isso, meus irmãos, que a partir disso, a partir de entendermos essa mensagem, dessa fé que permanece nas provações, nós podemos tirar algumas lições. Como é que você pode ter essa fé? Como você pode ter essa fé que permanece? Essa fé que confirma, essa fé que é confirmada através da comunhão. Primeira coisa, valorize e invista na igreja local. Você tem uma fé que permanece ao valorizar e investir na igreja local. Como Paulo, valorize e mantenha laços com os irmãos na fé. Mesmo com os irmãos distantes. Mesmo com irmãos enfrentando dificuldades. Invista, fortaleça, mantenha os seus laços na igreja local. Investir em relacionamentos na igreja é essencial para fortalecer a sua fé em tempos de provações. Por isso você pode conversar com o irmão, você pode conversar com o irmão ou a irmã que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, e oferecer oração por ele, oferecer companhia, fazer o que eu faço. Olha, eu posso não saber o que eu vou dizer, eu posso não saber o que a Bíblia diz, mas uma coisa eu sei, eu vou orar com você. Você vai ganhar alguém que vai orar com você.
Então você pode valorizar isso. Você pode investir nesses relacionamentos na igreja local. Conseguir conquistar um amigo de oração. Alguém que você pode dizer, que você pode confessar as suas lutas, as suas provações. E aquela pessoa dizer, eu vou orar por você. Ter o seu amigo de oração. É necessário, é essencial. É assim que você tem essa fé que permanece nas provações. Ao você investir, ao você valorizar nos relacionamentos na igreja local. A segunda maneira, permaneça firme. Mesmo quando enfrentar ausência ou mesmo quando enfrentar isolamento. Na nossa caminhada cristã, há os altos e os baixos. E muitos cristãos enfrentam períodos de solidão ou se sentem espiritualmente isolados em seus contextos. Então, é justamente uma grande oportunidade para você exercer e fortalecer a sua fé. Permaneça firme. As lutas, pastor, estão me assolando. As lutas estão me fazendo parar. Você tem a fé que permanece ao você resistir firme, ao permanecer firme na comunhão, buscando amparo, buscando consolo. Ao se sentir só ou desamparado, você deve intensificar o seu tempo para buscar a proximidade de outro irmão. Você buscar estar junto, você buscar estar próximo a alguém para compartilhar suas lutas, para compartilhar suas dores. Intensifique, permaneça firme. A terceira maneira, veja as dificuldades como meios pelos quais Deus purifica e fortalece a sua fé. Enxergue as lutas, entenda as lutas como Deus lhe ensinando alguma coisa. Deus lhe ensinando a depender mais dele. Enxergue as lutas como maneira de você estar próximo de Deus. Não você correr de Deus. Não você correr da igreja local. Enxergue as lutas como um momento de você se reaproximar dos irmãos. Se reaproximar de alguém. Conquistar um amigo que está ao seu lado. Que estará ao seu lado. E a quarta maneira, lute contra as tentações que enfrente a sua fé, que enfraquecem a sua fé. Esteja atento aí às tentações que surgem nos momentos de dificuldades, como por exemplo, o desânimo e a dúvida. Lute contra isso. Se alguma coisa quer lhe fazer desanimar, se alguma coisa quer lhe fazer desistir da caminhada cristã, lute contra isso. Que você possa resistir a essas tentações. É assim que você mantém a sua fé firme. É assim que você mantém uma fé que permanece nas provações. Resistindo, lutando, usufruindo da igreja local, se aproximando dos irmãos, confortando e sendo confortado, amparando e sendo amparado, investindo nos relacionamentos com a sua família da fé. É assim que nós fazemos, é assim que nós devemos fazer na nossa igreja local, se nós quisermos ter uma fé que permanece nas adversidades. Amados irmãos, para concluir, Paulo revela um amor pastoral profundo aqui pelos Tessalonicenses, mostrando que ele não só deseja estar com eles, mas que se alegra com o seu crescimento espiritual e se preocupa com a sua perseverança em tempos de provação. Por isso, a partir disso tudo, nós devemos buscar intencionalmente, viver uma fé que permanece. Busque isso de forma intencional. Mesmo nos momentos de provações, meus irmãos. Preste atenção. No momento de provação, é possível se fortalecer no Senhor. No momento de luta, é possível crescer na fé. No momento de dificuldade, você pode permanecer. E assim você é chamado a cultivar uma fé que não é apenas individual. Não é apenas você em Deus e Deus. Não é apenas você consigo mesmo. Você é chamado a cultivar uma fé que edifica, que exorta e que consola na nossa igreja local. Você é chamado a cultivar uma fé que vai transformar a realidade da nossa igreja.
que a nossa igreja será um local de amparo, de consolo, de conforto. A começar em mim. Diga isso a Deus. A começar em mim, Senhor. Me ajuda a ter essa fé. Por isso eu quero lhe desafiar, meu irmão, durante essa semana, ore e lembre-se de que sua fé e comunhão são fortalecidas através de estar presentes constante aí na igreja local. Lembre-se de alguém que não veio hoje e mande uma mensagem: irmão, senti sua falta. Tá tudo bem? Eu posso orar por você? Se há algum irmão aqui que você faz tempo que não conversa, converse. Irmão, como é que estão? Como é que estão as coisas? O culto acaba cedo, você pode passar um bom tempo aqui conversando conosco, conversando com alguém, buscando de forma intencional esse relacionamento. Está tudo bem? O que é que eu posso orar por você? Buscar esse crescimento, buscar essa presença edificante. Mostrar para alguém de que quando ela estiver no momento de dificuldade, ela pode contar com você. Incentive isso. Faça isso durante toda a sua semana. Amém? Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça.